No episódio de hoje desta série, O Saber Universal, a história do homem através da biografia, o nosso personagem é Marco Polo, o primeiro viajante do mundo, sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. No século XIII, Veneza era uma cidade marítima, onde tinha sido já recitadas muitas histórias fantásticas. Mas as de Marco Polo, de regresso dos confins da terra, sobrepuseram-se a quaisquer outras. Contava ele que vira na China, extrair do solo uma rocha negra, a qual, em seguida, se lançava a fogo, pois se tratava de um combustível de rendimento superior ao da lenha. Os venezianos, porém, riram-se dele, visto que consideravam o carvão uma fantasia. Também lhes fazia a descrição de uma outra pedra a partir da qual se poderia fiar uma espécie de lã incombustível. As opiniões de Virgílio, o amianto era ainda mais difícil de imaginar. Também não acreditava quando lhe descrevia uma fonte existente no Caucácio, na qual, em vez de água, brotava óleo. Naquela época, Veneza era a maior potência comercial e marítima do seu tempo. Extensas rotas terrestres e marítimas conduziu sempre fabulosa metrópole. Os mercadores de Veneza recebiam da Índia pérolas, diamantes e safiras. Da Tartária, na Sibéria, vinham as peles de aminho para os mantos dos doges e peles de Marta para as esposas dos príncipes mercadores. De Cataí, na China, provinha as especiarias, a cânfora e os tecidos preciosos. Contudo, nunca veneziano algum visitara jamais as terras de onde chegavam essas riquezas. Havia, porém, 2 mercadores venezianos possuídos de espíritos mais resolutos do que os outros conterrâneos seus. Um dia, em que mercadavam na Rússia meridional, viram cortando o caminho de regresso por uma guerra civil. Já que não poderiam empreender a viagem de retorno, num rasgo de ousadia decidiram prosseguir em frente na direção do Oriente desconhecido. Comprando e vendendo, aprendendo línguas e conhecendo mercados, Nicolo e Marco Polo atingiram a grande cidade de Borcara, em pleno coração da Ásia Central, à distância de 3.000 milhas da sua cidade natal. Durante 3 anos, por ali andaram a traficar até que um dia foram procurados por emissário do grande Kublai Khan, cujo império se estendia do Ártico ao Oceano Índico e das costas do Pacífico às fronteiras da Europa Central. O Khan jamais tivera a oportunidade de se encontrar com qualquer europeu ocidental, mas estava animado da mais viva curiosidade. Estariam os irmãos Polo dispostos a viajar até a sua remota capital, Pequim, situada na China? 9 anos permaneceram os irmãos Polo ausentes de Veneza.
Por fim, um belo dia, esses viajantes de pele queimada, emudecida pelo vento e de olhar penetrante, regressaram à pátria. Mas não para ficar. Kublai Khan, seu amigo, enviara por ele uma carta ao Papa na qual lhe solicitava o envio de uma centena de monges eruditos para converterem os mongóis à fé cristã e lhe ensinarem as artes e ciências europeias. Nunca a igreja se deparara com tal oportunidade missionária, mas acabou por cair em mãos indiferentes. Apenas 2 frades dominicanos aceitaram o desafio e empreenderam a viagem de regresso com os irmãos Polo. Porém, logo ao primeiro sinal de perigo, os frades retrocederam. Não procedeu assim o mais novo membro do grupo, Marco Polo, nessa época apenas com 17 anos, acabados de completar. De certo, nunca antes qualquer outro rapaz se houvesse lançado em tal aventura ou se entregara por vontade própria a uma tamanha lição de geografia, que iria durar longos 24 anos. Nascido do seio de uma família nobre, Marco possuía a cultura juvenil própria do seu tempo e condição, mas ao mesmo tempo era possuído e de um espírito cheio de discernimento, de uma curiosidade viva e de uma memória que retinha de forma ordenada tudo aquilo que aprendia. A julgar, e pelo relato das suas viagens, deve ter sido na primavera de 1274 que Marco Polo viu pela primeira vez o Vale de Oxus, perdido no coração da Ásia Central. Segundo nos conta, os campos achavam-se esmaltados em flores de açafrão silvestre, narcisos e galantes. Quase conseguimos ouvir o blaterar dos camelos e os relinchos e mugidos provenientes do mercado poeirento, e cheirar os alimentos aromáticos que estavam a ser cozinhados e observar os coloridos trajos dos árabes, persas, turcos, tártaros, curdos, mongóis, russos e chineses, todos eles exprimindo-se em línguas cujos sons se assemelhavam aos do símbolo ou ao tanger das cordas da cítara. Hoje em dia, 7 séculos passados, as narrativas de que Marco Polo nos dá de tudo isso conservam a frescura daquela manhã primaveril em que as amendoeiras em flor cobriam os campos e para o sul os montes Hindu Kush faziam cintilar a neve no azul do firmamento. Mas a natureza também oferecia os seus perigos, e os irmãos Polo lutaram contra chuvas torrenciais, rios caudalosos, tempestades de areia e aludes. Avançaram lentamente pelas vertentes ameaçadoras das montanhas de Panir e atravessaram desfiladeiros aterradores suspensos de pontos oscilantes feitos de corda. Subiram a altura, tais que nem as aves lá chegavam. Ali, depararam-se-lhe com carneiros selvagens de enorme corpulência, cujos chifres e tinham bem 6 palmos de comprimento. Durante séculos acreditou-se que estes animais, de haste monstruosa, não passavam de um mito. Apenas mais um Marco Polo, uma história extravagante. Mas os cientistas modernos já obtiveram mais de um exemplar do raro troféu, o Ovis Poli,
que hoje pode admirar-se nos museus. Para lá das montanhas de Panir, a família Polo atingiu o deserto de Gobi, onde a água costumava apresentar sais venenosos, onde as miragens se sucedem diante dos olhos incrédulos e onde as ossadas de homens e animais pejam os trilhos dos caminhos. E foi deste covil selvático que, num século antes, haviam partido os impiedosos nômades mongóis, chefiados por Gengis Khan, que devastaram uma grande parte da Ásia, chegando mesmo até Budapeste. Kublai, neto de Gengis Khan, não era um exterminador, mas antes um chefe civilizado. Ao saber da lenta progressão dos irmãos Polo, enviou-lhe uma escolta para suavizar-lhe o último mês de jornada. Assim, após 4 anos de viagem, os Polos encontraram-se na presença de Khan, perante o qual toda a Ásia tremia, sendo recebido de forma suntuosa. Khan é antes um homem de fraca estatura, observou Marco, com grandes olhos negros, nariz bem implantado e um semblante convenientemente proporcional que se ruboriza com facilidade. E Kublai Khan, retribuindo o olhar daquele, havia inquirido o mais velho dos irmãos, Polo: quem é este jovem garboso? Com orgulho, Nicolo Polo fez avançar Marco e retoquiu: é o meu filho, senhor, e o vosso servo. Logo no início, Kublai Khan deu mostra de afeição pelo jovem. Levou-os consigo para a sua mansão oficial de prazer, em Xanadu. Durante 3 anos, Marco Polo foi governador da rica cidade de Achon e foi enviado em missões à Birmânia, às legiões inóspitas da China Ocidental e às fronteiras do Tibete e do sul da Índia. Nessa altura, ele já dominava 4 línguas orientais. Os relatos brilhantes e cheios de vivacidade que ele fazia de suas missões e a facilidade com que a sua memória fixava em um número de pormenores encantava o Kublai Khan, enfastiado com a monotonia dos informantes fornecidos pelos seus funcionários. Marco Polo viu e descreveu uma grande e maravilhosa civilização, a da China da Idade Média, um estado caracterizado pela sua estabilidade e pelo seu amor à paz. O enorme avanço que em certos aspectos mostrava em relação à Europa pode ser demonstrado por intermédio daquilo que Marco Polo classifica de admirável e de novidade para si. As largas ruas, papel-moeda, ronda de policiais durante a noite, carruagens públicas em tudo semelhante a uma frota de táxi moderno, pontes suficientemente elevadas para permitir a passagem de barcos e com os mastros içados, canais de drenagem e sobre o empedramento das ruas para o escoamento das águas das valetas, caminhos embelezados por plantas bordejantes e artérias sobre elevadas. Durante 17 anos, Marco Polo manteve-se a serviço de Kublai Khan, enquanto o pai e o tio enriqueciam no comércio. Um dia, porém, começou a invadir-lhe uma saudade imensa, uma nostalgia das brisas marítimas do Adriático,
da cúpula cintilante de São Marcos, dos gritos dos gandoleiros e do doce falar da Península Itálica. Vezes sem conta solicitaram autorização para partir, mas sempre lhes era recusada. Repentinamente, surgiu-lhe uma oportunidade. Aconteceu que chegara junto do Cã uma missão enviada por seu sobrinho neto, o soberano da longínqua Pérsia, cuja esposa acabara de falecer. A sua última vontade fora que o marido acolhesse para noiva uma princesa da família dela na corte da China. A escolha recaiu numa jovem de 17 anos, muito bela e encantadora, segundo nos informa o atento Marco Polo. E então, os emissários solicitaram que os irmãos Polo, famosos como viajantes, lhes fosse dispensado como escolta o regresso à Pérsia. E Kublai Khan acendeu, não sem resistência. A jovem recebeu um dote e a família dos Polos uma enorme fortuna em ouro. Foram apresentados 13 navios. Fizeram-se vela numa viagem assinalada por múltiplos desastres, nos quais se perderam vários barcos e muitos tripulantes. 3 anos depois, num dia invernoso de 1295, bateram à porta da casa dos Polos, situado no canal de São Crisóstomo, em Veneza, 3 homens de aspectos estranhos, cobertos de pó da jornada e de vestes rasgadas. Os seus rostos não eram conhecidos. As suas línguas mostravam-se desajeitadas na pronúncia de palavras italianas. Os criados recusaram-se à entrada. Todos 3 armaram tal gritaria que os membros da família vieram ver o que se passava. Mas os próprios parentes sacudiram as cabeças, mostrando-se incrédulos. A fim de convencer toda a Veneza, os irmãos Polo ofereceram um banquete durante o qual, e à medida que era servido cada um dos pratos, trocavam de vestuário em que a magnificência faustosa do último suplantava sempre a dos anteriores. Por fim, envergaram as roupas esfarrapadas com as que tinham chegado à cidade, e perante o espanto dos convivas, arrancaram os foros daqueles trapos e deixaram rolar pelo chão uma verdadeira fortuna em pedras preciosas. Tal foi o processo de que se serviram estes viajantes, mercadores, para transportar a riqueza que possuíam através dos perigos que os cercavam. Podia muito bem ter acontecido que toda essa história maravilhosa das suas aventuras tivesse perecido como o último alento de quem as inspirou. E se não houvesse a intervenção das contingências de uma guerra acontecido. Na qualidade de cavaleiro comandante de um galeão veneziano num dos frequentes embates com os genoveses, Marco Polo, e foi feito prisioneiro, e com tanta sorte que lhe deram por companheiro de cela um escriba, de seu nome Rusticiano de Pisa. Para passar o tempo e também para reduzir a forma escrita às suas recordações, Marco Polo começou a ditar o volume que podemos agora admirar como o Livro de Marco Polo. Pela primeira vez
uma Europa dominada pela surpresa para escutar daquelas páginas o repicar dos sinos das igrejas e aspirar o odor das fogueiras de espinheiro do deserto e do excremento de lanques nos acampamentos mongóis. Ali podiam ler-se relatos do Japão, da Coreia, da Indochina, da Birmânia, de Java, das ilhas Andaman, da Sibéria, da Etiópia e de Madagascar. Para muitos, tudo isso continuava a ser uma invenção fantasiosa de Marcos Polo. Antes de morrer, com a idade de 70 anos, pediram-lhe ao grande viajante que se retratasse das suas mentiras, visto que em breve compareceria perante o Criador. A sua resposta foi apenas esta: eu nem sequer contei metade do que vi. No próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio da biografia, o nosso personagem será o mais justo e o mais sábio dos homens, conhecido como Sócrates. Sempre gravado ao vivo, daqui da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, de que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí.